Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso introdutório de C++. Vamos falar um pouquinho sobre a alocação de memória e como que a gente pode utilizar diferentes tipos de alocação para algumas de nossas aplicações. A memória designada para a execução do nosso programa, ela pode ser dividida em duas partes. A gente chama uma parte chamada de stack e a outra parte chamada de heap. Na stack, pessoal, a gente armazena todas as variáveis que estão relacionadas com uma determinada função ou método do nosso programa. A gente viu aí nas aulas introdutórias que todo programa em C++, em seu código-fonte, ele possui uma função chamada main. É a função principal. Dentro da função main, a gente pode criar um conjunto de variáveis, como a gente tem feito, e essas variáveis criadas ali no escopo da função main, a gente chamou de variáveis locais, elas são todas alocadas num espaço de memória RAM chamado stack. Então, stack ela contém as variáveis relacionadas a uma determinada função ou método. Quando a nossa função é executada, quando é terminada a execução dessa determinada função, todo esse espaço relacionado àquela função, ele é liberado, ele é desalocado pelo nosso computador. Tá certo? Normalmente, pessoal, em termos de velocidade de acesso, as variáveis alocadas na stack elas são bem rápidas. Elas ficam todas numa mesma porção da memória que facilita o endereçamento e o acesso. Só que o grande problema da stack é que tem um tamanho limitado. Tá certo? Além disso, como eu já falei, o escopo das variáveis armazenadas na stack é somente local. Elas estão relacionadas somente a uma determinada função. Ao final da execução da função, aquele espaço é liberado e aqueles dados são perdidos. Tá certo? Existe uma outra parte do nosso programa. Um detalhe importante. Todas as variáveis alocadas na stack, elas são alocadas em tempo de compilação, ou seja, ao compilar o nosso programa, previamente nós já sabemos quais variáveis ali serão armazenadas na stack. Por outro lado, a gente tem um outro espaço de memória chamado heap, um espaço da nossa memória RAM designado para o nosso programa chamado heap, onde a gente tem uma alocação não ordenada de dados. Esses dados alocados na heap, eles não estão relacionados necessariamente a nenhuma função. A grande vantagem da heap é que a gente consegue alocar e desalocar essas variáveis em tempo de execução. Ou seja, eu consigo, utilizando a heap, criar um vetor, por exemplo, eu consigo aumentar ou reduzir o tamanho dele. Então, esse espaço ele tem essa grande vantagem que ele pode ser alocado em tempo de execução. Isso permite algumas vantagens, como, por exemplo, a redução do espaço necessário para a execução do nosso programa. Porque muitas vezes, se você pensa num programa com alocação somente na stack, via de regra, você tem que majorar o espaço necessário para alguma variável, por exemplo, um vetor. As desvantagens da heap é que ela é mais fragmentada, porque os dados eles são espalhados, então você não tem aquele acesso tão rápido. E tem uma outra vantagem da heap é que o limite de tamanho ele é controlado pelo sistema operacional, então ele não possui uma limitação prévia, por exemplo, da linguagem ou da forma que você está realizando o seu programa. Tá certo? Para realizar a alocação de memória em C++, a gente deve utilizar os operadores new e delete. A grande vantagem dessa técnica é que a gente consegue minimizar o uso de memória RAM dos nossos programas. Porque muitas vezes, se a gente utiliza somente a alocação estática, a gente tem que majorar o tamanho para uma determinada variável. Por exemplo, quando a gente quis obter o nome de um determinado usuário no nosso programa, a gente previamente alocou um vetor de tamanho muito maior, provavelmente, que o necessário para alocar o nome daquele usuário. Isso ocorre porque a gente não sabe quantos caracteres possui o nome daquele usuário. Então, a gente faz uma alocação majorada, e não uma alocação exata, que gasta exatamente a quantidade de dados. Mas, como a gente precisa coletar o nome do usuário através do console, a gente não sabe, antes da compilação, qual espaço que deveremos reservar.
Essa é uma das aplicações da gente utilizar a alocação dinâmica. Outra aplicação é quando, por exemplo, a gente quer criar uma variável que possa possuir dados compartilhados em mais de uma função. Como eu falei, na stack, todas as variáveis de escopo local, elas são simplesmente desalocadas ao final da execução daquela função. Se a gente aloca na heap, as variáveis só serão desalocadas mediante um comando do programador. Tá legal? O comando new, como eu vou mostrar a seguir, ele serve para alocar um determinado espaço de memória para uma variável. Já o comando delete, ele apaga aquele espaço de memória. Uma informação muito importante é que todas as vezes que você utiliza o new, você deve utilizar o delete. Ou seja, a alocação de memória na heap em C++ e a desalocação são responsabilidades do programador. Você vai ter a liberdade para alocar mais memória, mas também terá a obrigação de desalocar aquele espaço. Caso não faça isso, o seu programa vai consumindo cada vez mais memória e possivelmente você pode ter algum problema ou o seu programa vai parar de funcionar. Tá ok? Aqui, graficamente, a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona em termos de programação. Eu tenho aqui, por exemplo, um método chamado method1, onde eu tenho duas variáveis, int A e int B, que é uma alocação feita tipicamente por nós em programas anteriores. Tá certo? Aqui, pessoal, como essas variáveis A e B elas possuem escopo local do método 1, todas elas vão ser alocadas dentro da stack. Então, lá na stack eu vou ter um espaço de memória referente à variável A e à variável B. Aqui, pessoal, a terceira instrução dessa função, eu faço a alocação dinâmica, onde na stack eu guardo apenas uma referência do nosso objeto, é um ponteiro, na verdade, e os dados desse objeto eles são armazenados lá na heap. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, um objeto de uma determinada classe, qualquer classe que seja ela. Quando a gente faz a alocação dinâmica, na stack, na porção da stack, eu guardo somente o ponteiro. Os dados daquele determinado objeto, né, os atributos, as informações, vão ser todas armazenadas lá na heap. Então, com isso, eu consigo ter um objeto que pode ser compartilhado entre múltiplas funções, né, sabendo aqui o endereço lá na heap, eu consigo utilizar esse objeto em qualquer função. E a outra vantagem é que eu consigo alocar isso dinamicamente, em tempo de execução. Posso alocar 1, 2, 10 objetos, dependendo da necessidade do meu programa. Bom, vamos fazer um exemplo aqui da alocação dinâmica de memória e ver como é que isso é bastante útil quando a gente quer desenvolver os nossos programas. Utilizando novamente aquela estrutura de pastas, nesse exemplo, nós vamos implementar uma classe chamada pilha, cujo objetivo é armazenar um conjunto de números em uma ordem pré-determinada. Na pilha, pessoal, o armazenamento é sempre e a obtenção dos números é sempre feito na filosofia first in, last out, ou seja, o primeiro número armazenado é o último número a ser retirado dessa pilha. Tá certo? Existem várias aplicações para esse tipo de classe. Né? Aqui a gente vai somente mostrar a implementação e o uso aí da alocação dinâmica. E ao longo do curso nós vamos utilizar essa classe pilha mais vezes. Bom, vamos começar aqui criando um arquivo chamado pilha.h. E a implementação pilha.cpp. Vamos definir aqui a macro e vamos definir nossa classe pilha. O que essa classe vai possuir? Como atributos privados, essa pilha vai ter um tamanho.
A gente vai ter uma variável chamada top, que vai designar qual é o objeto mais recente da pilha, né? Qual é a posição mais recente da nossa pilha. E a gente vai ter aqui um ponteiro que vai estar associado a um bloco de memória que vai conter os nossos dados. A implementação do construtor e do destrutor vão ficar para o arquivo CPP. Dessa vez, pessoal, a gente não vai utilizar o destrutor padrão. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. O construtor ele vai receber aqui um argumento do tipo inteiro e eu vou inicializar esse argumento igual a 10. Esse argumento eu vou mostrar para vocês que vai ser o tamanho da pilha, o tamanho máximo dessa pilha. Como métodos dessa pilha, nós vamos ter aqui o método insere e a gente vai passar aqui um número inteiro. Então, esse método insere, ele recebe a referência de um número, né? Já vimos isso em aulas anteriores, e ele vai inserir o valor dessa referência aqui na pilha. O método remove ele vai receber a referência de um número inteiro. Então, a ideia é que eu remova um determinado valor da minha pilha e atribua esse valor a essa referência, para que ele possa ser utilizado lá no método que o invocou. Note que tanto os métodos insere ou remove, eles retornam aqui um número booleano. E esse retorno ele vai servir para sabermos se a inserção ou a remoção da pilha foram realizadas com sucesso. Vou criar aqui um outro método chamado está vazia. Esse método eu já vou designá-lo como const, né? Quer dizer que eu não vou alterar aqui nenhum atributo dentro do método. E um método está cheio. Esses dois métodos eles vão servir apenas para identificarmos se a pilha está vazia ou se a pilha está cheia, né? Para quê? Para quando eu for, por exemplo, inserir um valor, eu tenho que verificar se a quantidade de elementos da minha pilha já excedeu, já está no limite. Certo? Bom, pessoal, então eu tenho aqui esse conjunto de atributos e métodos na nossa pilha. Veja, aqui eu não tenho, a pilha vai ser basicamente um conjunto de números, né? Então a gente vai precisar de um vetor para alocar esse conjunto de números. Só que, veja que eu não aloquei nenhum vetor estaticamente aqui. A gente vai ver que o tamanho dessa pilha vai ser definido pelo usuário em tempo de execução e não em tempo de compilação. Vamos ver a implementação aqui? Vamos aqui adicionar nosso header. Primeiramente, vamos implementar o construtor da nossa classe pilha. Vai ficar pilha int t. Tá certo? O tamanho da nossa pilha vai ser inicializado a partir do tamanho desejado pelo usuário. Só que eu não vou fazer essa atribuição direta, eu vou validar primeiro se o tamanho é um número maior do que zero. Então, se t maior do que zero, o tamanho recebe t, né? O tam recebe t, se não, recebe 10, que é o tamanho mínimo definido. Ok? Vou inicializar também o top igual a menos 1. Top, então, vai indicar a última posição da nossa fila. Tá certo? Da nossa pilha, perdão. Finalmente, opa, tem um errinho, é interrogação. Finalmente, nós vamos alocar a memória. Então, nós vamos criar aqui um bloco de memória suficiente para armazenar
T ou TAM inteiros. Então a gente vai fazer new int TAM. O que eu estou fazendo aqui nessa instrução, pessoal? Int colchetes é a nomenclatura que a gente usa para vetor, se vocês olharem nas aulas anteriores. Dentro do colchetes a gente indica o tamanho desse vetor. Então aqui eu estou alocando um bloco de memória suficiente para armazenar TAM inteiros. Então minha pilha vai conseguir armazenar aqui um conjunto pré-determinado, né, de inteiros. Essa instrução new aqui, essa palavrinha-chave, ela vai retornar o quê? Qual é o endereço desse bloco de memória lá na heap. Com isso, a partir do nosso ponteiro pptr, eu vou ser capaz de acessar qualquer um desses elementos lá na heap, né? Porque esse ponteiro armazena o endereço desse bloco de memória. Ok? O destrutor, pessoal, nesse caso, ele é tão importante quanto o construtor. Porque é no destrutor que eu vou desalocar a minha pilha. Por exemplo, criei o meu objeto pilha. Vou automaticamente alocar esse bloco de memória. Quando eu devo desalocar, então? Quando esse objeto da classe pilha sair de escopo. Quando ele não for mais necessário para o nosso programa. E quando isso ocorrer, o nosso destrutor vai ser invocado automaticamente. Então, nós vamos aqui invocar no nosso destrutor, ter apenas a palavrinha-chave delete this ptr. O delete, pessoal, então, ele vai desalocar todo aquele bloco de memória previamente alocado. E qual bloco ele vai desalocar? É o bloco apontado pelo ponteiro pptr. Tá certo? O delete ele é utilizado com ou sem colchete. Quando a gente usa o delete sem o colchete, a gente está falando de uma variável única. Quando a gente usa o delete com o colchete, a gente está falando de um vetor, que é o caso aqui desse exemplo. Tá legal? Essa estratégia a gente chama de RAII, Resource Allocation e Initialization, ou alocação de recursos é inicialização. É uma expressão, né, que os programadores usam por uma técnica de programação onde você sempre alocará os seus recursos, aqui nesse caso memória, no construtor e irá desalocar esses recursos no destrutor. É uma forma bastante segura de garantir que o seu programa vai ter consistência, vai alocar os recursos durante toda a vida daquele seu objeto. Os recursos estarão alocados e assim que o seu objeto sair de escopo, eles serão desalocados. Então é uma maneira bem elegante e prática da gente fazer a nossa programação e eu recomendo bastante. Nós vamos usar isso também para arquivos. Implementando agora os demais métodos, o método insere, é o método booleano, ele recebe aqui como argumento uma referência para inteiro, que é o valor que a gente quer inserir na nossa pilha. Tá certo? Esse valor, tá vendo que ele está sendo declarado como const? Isso quer dizer, com essa definição aqui, que eu não posso fazer nenhuma atribuição desse valor. Por exemplo, não posso fazer valor igual a 10. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estaria alterando o valor da minha variável lá na função que invocou. Então, para garantir que a gente não vai estar alterando isso, nós vamos simplesmente colocar essa palavra const que a gente já viu. Ah, Guilherme, por que você então não faz passagem por valor? Se eu fizesse a passagem por valor, eu estaria protegendo também a variável lá da função que invocou o método insere. No entanto, a passagem por referência é mais rápida, porque eu estou passando só um ponteiro e não estou fazendo a cópia. Tá certo? Então, a gente vai inserir aqui na nossa pilha esse valor. Primeira coisa, eu vou fazer aqui uma validação. Se a minha pilha não estiver cheia, eu vou inserir. Retornando aqui, né? Como falso. Tá certo? Então, se eu não conseguir inserir, porque a pilha está cheia, eu retorno do método insere um falso indicando que eu não consegui inserir.
Então, pessoal, o procedimento de inserção, basicamente, eu vou fazer PPTR mais top igual a valor e vou retornar aqui verdadeiro. Vamos entender um pouquinho aqui sobre essa expressão. O que é PPTR mais top? Olha só, aqui eu estou fazendo uma operação de pré-incremento. Então, primeiro eu incremento a minha variável top e depois eu executo a instrução. A minha variável top, na primeira chamada do insere, vai valer -1. Com isso, quando eu faço essa pré-incremento, ela vai para 0. Tá certo? Indo para 0, eu vou estar querendo acessar aqui a posição 0 do vetor apontado pelo meu ponteiro PPTR. Esse vetor, né, esse bloco de memória, vai estar lá na RIP. Então, eu vou colocar o valor na posição 0 desse vetor. Tá legal? Então, o procedimento de inserção é basicamente isso. Consegui fazer, né, esse procedimento, eu retorno verdadeiro, indicando que a inserção foi bem sucedida. O procedimento de remoção é análogo. Aqui eu passo o valor, né, da variável que eu quero preencher. Então, essa variável aqui, ela será preenchida com o valor retirado da pilha. E aí eu vou fazer um teste muito parecido. Só que ao invés de verificar se a pilha está cheia, eu vou verificar se ela está vazia, né? Porque se ela estiver vazia, não tem como remover nada da estrutura. Se ela estiver vazia, então o retorno é falso. Se não, A gente faz procedimento análogo. var igual a PTR top menos. Aqui eu estou fazendo o procedimento inverso, a inserção. Nesse caso, eu estou obtendo, né, acessando o valor do meu vetor na posição top e atribuindo esse valor à variável var. Veja que nesse caso eu estou fazendo um pós-decremento, ou seja, primeiro eu retiro o valor da pilha e depois eu mudo aqui a posição, eu mudo o valor da variável top, que indica, né, a posição do último elemento. Tá certo? Basta que agora implementar também a função pilha está vazia, const eu vou só simplesmente retornar o resultado dessa expressão booleana, né? Se o top for igual a -1, eu vou retornar true. Se o top for igual a diferente de -1, eu vou retornar false. Então, faço esse teste aqui e retorno o resultado dessa expressão booleana. Certo? De uma forma bem compacta. E aqui, conferir se a pilha está cheia. Procedimento análogo, só que eu vou conferir se o top é igual a tanto -1. Né? Porque como a gente inicializa, a indexação é sempre 1 a menos, a gente tem que retirar esse 1 aqui para estar cheio. Né? Porque o nosso ponteiro, se ele tem 10, ele vai de 0 até 9. Tá certo? Então, tem que retirar 1 tamanho. Beleza, pessoal? Então, aqui é a lógica da nossa classe pilha. Dessa forma, a gente vai armazenar valores em uma ordem pré-determinada, né? Que é a ordem, primeiro valor que entra é o último que sai.
Bom, para utilizar aqui, vamos fazer uma pequena aplicação onde o usuário ele vai definir o tamanho da pilha e ele vai inserir manualmente todos os elementos daquela pilha. Ao final, ele também vai ter a opção de retirar alguns elementos da pilha e a gente vai conseguir ver exatamente a ordem de inserção e de retirada. Vamos criar aqui uma variável int tampilha, né? Vou coletar o valor do usuário. E as variáveis in out, que eu vou utilizar para inserir e remover valores da pilha. Então, vou aqui fazer um cout, digite o tamanho da pilha, sim, tampilha. Uma vez o usuário digitando, eu vou criar agora uma variável pilha P1, passando o tamanho dessa pilha. Veja que eu estou fazendo essa alocação em tempo de execução. Eu não pré-aloquei um determinado tamanho, igual a gente fazia com os vetores alocados estaticamente. Dessa maneira aqui, o usuário vai digitar o valor, o tamanho da pilha, e depois a gente vai construir o objeto de acordo com o que foi informado. Tá certo? Então, aqui foi executado o new, foi alocado o bloco de memória do tamanho exato que o usuário deseja, e não majorando, assim como a gente estava fazendo anteriormente. Vamos aqui, então, preencher, né? Vamos esse vetor. Essa pilha, melhor dizendo. Temos os dados na pilha. Vou fazer um for aqui. I igual a 0. I menor que tampilha. E mais. Tá certo? Então vamos pedir para o usuário digite o elemento I da pilha. Sim. Então, eu vou coletar a informação, né? O usuário vai digitar qual é o elemento da 10ª posição da fila. E eu vou fazer P1.insere in. Beleza? Uma vez inseridos todos os elementos, eu vou remover esses elementos mostrando a ordem, se ela foi como é desejado. Então aqui eu vou pedir para o usuário digitar quantos elementos ele quer que sejam removidos ali da nossa pilha. Vou usar a variável tampilha como auxiliar nesse caso. E aí, fazer aqui um while, enquanto tampilha for maior que 0, né? Eu vou fazer P1.remove e vou colocar no Alt. E vou mostrar qual elemento a ser removido. Linha após linha. E decrementar aqui o tampilha. Tá certo? Então, nós inserimos os dados na pilha com o método insere e removemos aqui o dado da pilha com aqui o método remove, passando sempre uma variável que vai ser preenchida dentro do método remove. Tá certo? Então aqui eu fiz uma formulação um pouco diferente, né? Porque eu não estou retornando, eu poderia ter feito alt igual a remove, abre e fecha parênteses, então sendo uma função que não recebe nenhum argumento. Mas aí a gente utilizou uma função aqui do tipo bool para indicar, né, se a gente conseguiu ou não inserir com sucesso. Aqui eu não estou nem usando isso, mas a gente poderia utilizar isso para outros fins. Legal? Então, executando aqui essa tarefa,
O programa vai ser compilado, digite o tamanho da pilha, vou colocar aqui 5. Vamos digitar aqui o primeiro elemento 1, segundo elemento 5, 4, 6, depois 5 de novo. E agora vamos remover 2 elementos. Pela lógica da pilha, se eu vou remover 2 elementos, a lógica é o primeiro que entra é o último que sai, então o último que entra é o primeiro que sai. Então ele tem que remover o 5 e o 6. Então, vamos remover 2, ele vai remover exatamente o 5 e o 6, assim como desejado. Beleza, pessoal? Então, esse foi um exemplo aqui de aplicação do new e do delete, onde a gente utilizou esse recurso para alocar dinamicamente um espaço de memória para um bloco de dados. Tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai aprender um pouquinho de como utilizar esse recurso para outras funcionalidades. Tá certo? Obrigado.